Quando nos anos 60 do século XX os satélites geoestacionários se tornaram uma realidade, foi possível utilizá-los para as comunicações a longa distância e outros fins que têm vindo a modificar a forma como vivemos, trabalhamos e passamos os tempos livres. Dois astronautas com massas diferentes encontram-se no interior de um satélite geoestacionário em repouso em relação às paredes do satélite. Selecione a alternativa que permite escrever uma afirmação correta. A altitude de um satélite geoestacionário terrestre depende... Ora bom, nós temos aqui já o planeta Terra, o satélite. Vamos representar as forças com que eles interatuam. Temos aqui a força gravitacional exercida pela Terra sobre o satélite e aqui a força gravitacional exercida pelo satélite sobre a Terra. Estas forças, como sabemos, constituem um par ação-reação. De acordo com a terceira lei de Newton, têm a mesma direção, têm sentidos opostos, têm a mesma norma, têm pontos de aplicação diferentes. A força com que a Terra atrai o satélite está aplicada no centro de massa do satélite e a força com que o satélite atrai a Terra está aplicada no centro de massa da Terra. Obviamente que um sistema destes assim faz com que os corpos caminhem retilineamente em direção um ao outro. Pelo que um satélite, para se manter em órbita, ou seja, assim cai perpendicularmente em relação à superfície da Terra, mas nós queremos que ele caia, que esteja permanentemente a cair com uma órbita circular. Para isso é necessário que ele tenha uma determinada velocidade no local onde se encontra. As forças de interação entre estes dois corpos, ou entre outros dois quaisquer, é dada pela lei de gravitação universal. Portanto, as forças têm a mesma norma e valem ambas, ou cada uma, este valor aqui. Este valor diz-nos o quê? Diz que a força de interação entre dois corpos de massas mt e ms, neste caso, é tanto maior quanto for o produto dessas massas e tanto menor quanto maior for a distância que as separa. A G, como se sabe, é uma constante universal. De acordo com a segunda lei de Newton, nós podemos escrever que a força que se exerce sobre o satélite é a massa do satélite a multiplicar pela aceleração que ele tem. Ora, ele descreve um movimento circular uniforme, pelo que nós podemos escrever esta expressão de A como sendo ômega quadrado vezes R, como sabemos. E também podemos escrever este ômega quadrado de outra maneira, uma vez que este ômega é a velocidade angular, ou seja, é o ângulo descrito num determinado intervalo de tempo. Ora, se nós considerarmos o ângulo descrito durante um período, obviamente que vamos ter que substituir o ângulo por 2π e o tempo por t, pelo que ficamos com o ômega nesta nova forma. Mas esta força vale quanto? Vale este valor aqui determinado pela lei da gravitação universal. Portanto, nós em vez deste F, que não está aqui explícito, podemos explicitar o seu valor. Trocou-se de membro. Vamos então resolver em ordem a R. Temos aqui R ao quadrado, passamos para o primeiro membro, multiplicado por este R fica R ao cubo. Tudo aqui se mantém no numerador. Temos aqui t ao quadrado, vamos passar para o outro membro da equação, portanto está em denominador, passará para numerador, e temos aqui esta constante que elevado ao quadrado dá 4π quadrado, que virá para denominador. A massa do satélite aparece em ambos os membros da equação, portanto podemos dividi-la, ambos os membros, por ms e vai desaparecer da fórmula. Ou seja, vamos encontrar uma expressão para R que é esta. Vamos analisá-la com muito cuidado. No caso do satélite geoestacionário, para darmos resposta já ao problema, este t ao quadrado é constante, porque isto em segundos corresponderá a 24 horas vezes 60 minutos vezes 60 segundos, portanto esse valor ao quadrado, e a única variável que nós aqui teríamos, que não temos, seria a massa da Terra. E, portanto, podemos dizer que a altitude de um satélite, já que o que está aqui é a altitude mais o raio da Terra, depende de facto somente da massa da Terra. Portanto, não depende da massa do satélite, não depende do módulo da velocidade linear do satélite, depende sim da massa da Terra. E também não depende da velocidade de lançamento do satélite. No entanto, vamos utilizar esta expressão para ver aqui as características dos satélites mais estudados.
que é o satélite GPS, mais estudados no programa, que é o satélite do sistema GPS e o satélite que esteja numa órbita dita estacionária. De acordo com esta expressão, e agora considerando a massa da Terra constante, que é, verificamos que há uma relação entre R e a raiz cúbica do quadrado do período, multiplicar por uma constante que está aqui. Isso significa que, considerando isto aqui tudo constante, exceto o período, nós, à medida que vamos aproximando ou queremos colocar em órbita satélites ao redor da Terra, e quanto mais perto do centro da Terra estiverem, menos o período orbital deles será cada vez maior, e vice-versa. Por isso é que os satélites do sistema GPS, que têm um período de 12 horas, estão a uma distância do centro da Terra de 20.180 km mais o raio da Terra. Repare-se que o satélite do sistema, um satélite geoestacionário, que tem que ter, obviamente, um período de 24 horas, que é o período de rotação da Terra, caso contrário não estaria sempre sobre a mesma vertical do lugar, já tem um raio da órbita que é 35.786 km mais o raio da Terra. Ou seja, maior o período, conforme aqui diz, maior a distância que o satélite terá que estar do centro da Terra e, portanto, do centro de outro planeta qualquer, se também tiver satélites. Esta lei é geral, não é válida só para um sistema Terra-satélite, é válida para um sistema de massas quaisquer M1, M2.